Eita. Não. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Irmãos, muito feliz em compartilhar essa palavra com os irmãos. Também eu preciso enfatizar aqui, Bruno me lembrou muito bem, que no sábado nós teremos vigília, tá? Semana de consagração, iremos finalizar com a vigília, às 19h30 até às 22 horas, se assim papai permitir. Não deixe de vir, não iremos transmitir. Então, venha no nome de Jesus. Talvez até iremos gravar, mas não vai ser transmitido, não. Amém, irmãos? Essa água aqui é poderosa, hein? Eu vou ler um versículo, você lê um outro, de voz bem poderosa aí, porque estamos na live ali, né? Então, vai ficar bem bonito. Dizem que não pode encher muito, senão é deselegante, né? Uma vez em terra, Atos capítulo 28, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária vontade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas, refugindo ele a vida no fogo, não padeceu nenhum mal. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, porque caísse muito de repente. Mas, tendo esperado muito tempo, vendo que nada de estranho sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. 7. Oito. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras, e enquanto estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos de que necessitávamos. Amém, irmãos? Hoje o subtema é milagres em meio à missão. Estamos falando sobre o sobrenatural na missão. Há uma frase que gosto muito: o lugar do imprevisto pode ser o palco do sobrenatural de Deus. O lugar do imprevisto pode ser o palco do sobrenatural do Senhor Deus. Não estava previsto nos planos de Paulo parar nessa ilha. Paulo não estava para a ilha de Malta. Não era desejo dele. Na verdade, não era desejo passar por naufrágio nenhum. Ninguém quer passar por naufrágio. Mas se você ler o capítulo 27, ao final mesmo, precisamente, a partir do verso 27, você vai ver que Paulo foi parar nessa ilha de uma forma inesperada. Não era propósito dele, mas era destino de Deus. Então, irmãos, o que aparentemente pode fugir do teu controle, e diga-se de passagem, que nós não temos controle de nada. Deus não perde controle de nada.
o que aparentemente está dando errado aos nossos olhos, Deus também continua no controle de todas as coisas. Pode ser que eu não esteja entendendo agora por que eu fui parar naquela ilha se aquele destino não era o meu. Mas lá tem planos de Deus para a minha e para a sua vida. A missão não é sobre o que eu estou indo fazer, mas para quem eu estou indo fazer. E quando eu tenho essa certeza, não importa o lugar e como eu vou chegar lá, se é através de uma barriga de um peixe cuspido lá, certamente eu vou parar naquele destino. Paulo acabou por desembarcar nesta ilha com seus sobreviventes. E por 3 meses, Paulo esteve neste lugar. Certamente não era um lugar previsto, era imprevisto, mas Deus transformou aquele lugar em um palco do sobrenatural. Eu não gosto de imprevistos. Tanto é que nós estudamos metodologia para organizar as coisas, para o final de um processo metodológico chegar a uma finalidade, a um texto, a uma tese, enfim, a um livro, porque existe uma metodologia. Então não tem como ter imprevisto durante o processo, pode ser que ocorra. Na missão, irmãos, não tem como sair daqui e falar assim, olha, eu vou para a África. Eu vou fazer missões na África, como? Não sei. Eu vou de qualquer jeito, eu vou no peito. Você tem passaporte? Não. Como que você vai? Não sei. Não tem muito isso. Eu preciso organizar. É claro que ao chegar lá, alguma coisa pode acontecer que não estava previsto. É diante desse quadro que Paulo percebe que ao chegar nesta ilha, ele precisava organizar os seus, chamar os seus. Mas ele não tinha percebido que além de ser abençoado, ele também iria abençoar as pessoas daquela ilha. A missão nunca foi uma estratégia de imprevisto, mas pode ocorrer, mas no meio do caminho, Deus pode fazer o extraordinário. Milagres acontecem quando menos esperamos, especialmente quando estamos focados em obedecer a Deus. Em Malta, onde Paulo não pretendia estar, Deus manifestou o sobrenatural por meio de curas, livramentos e conexões inspiradoras. A missão de Deus inclui até as interrupções no caminho. E é nelas que muitas vezes os milagres acontecem. A pergunta, portanto, é: o que acontece quando a missão encontra a crise, mas Deus ainda está no controle? O que acontece quando no meio do caminho tem uma pedra, tem uma crise, e ainda assim Deus permanece no controle? O que eu e você fazemos, nos comportamos quando Deus fala que tem uma terra que manda leite e mel, mas no meio do caminho tem um grande mar? O que eu posso fazer quando Deus me chama para uma travessia, mas no meio do caminho tem uma tempestade? Quando a crise está estabelecida, o que eu posso fazer? Então, a resposta a esta pergunta transicional, pregadores. Primeiro, a crise revela proteção. Verso 3 a 5. Diz assim: Paulo juntou um monte de gravetos. Quando o colocava no fogo, uma víbora, uma serpente, uma cobra, fugia do calor, prendendo-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrando na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois, tendo escapado do mar,
a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Não sofreu mal nenhum. Sendo assim, no meio da crise, quando ela se manifesta, Deus continua no controle, porque Ele se revela como um protetor. Percebam então, irmãos, que Paulo sacode a mão, a serpente cai no fogo. Ele é picado, tanto é que eles ficam esperando a sua morte. Entendendo que Paulo estava no fim ali por ser picado pela víbora, pela serpente. Mas Deus o protege. Vejam que não é só o milagre de curar o principal da ilha, mas Deus evita a morte de Paulo naquele exato momento. Entenda que no meio da crise, no meio da tempestade, no meio da turbulência da vida, não importa a víbora, a serpente que venha aparecer na minha e na sua vida, Deus está ali para nos proteger. Irmãos, mas é preciso ter fogo perto. É preciso Deus providenciar os gravetos. Antes de Paulo acender ali o fogo, ele foi catar os gravetos. Às vezes nós queremos o fogo. Às vezes nós queremos a presença de Deus. Nós queremos ser incendiados por Deus. Mas Deus está nos ensinando também que para a proteção acontecer, antes, contudo, é preciso catar graveto. Não nesse sentido, Morosini. Quem fez encontro de casais é outro sentido. Catar gravetos para pôr fogo. Para ter fogo é preciso ter lenha. Paulo então nos ensina aqui, irmãos, para o fogo nos proteger das víboras, das serpentes, para que Deus venha nos proteger, é preciso fazermos algumas coisas. Às vezes nós queremos mais de Deus na inércia. Nós queremos transbordar de Deus parados. Nós queremos estar cheios de Deus sem orar, sem jejuar, sem catar gravetos, sem buscar, sem ir na floresta, arrancar lenha, preparar a qualidade da lenha. Se ela for verde, não pegar fogo, mas se ela for seca, ela incendeia, traz fogo e traz proteção. Paulo é picado por uma víbora diante de todos, aquilo parecia o fim, mas se torna uma demonstração da proteção divina. Deus não impediu o ataque, mas anulou os efeitos. O que eu e você precisamos entender, irmãos, é que nem tudo Deus vai evitar em nossas vidas. Mas as consequências ou os efeitos, sim. Ele não evitou a tempestade, mas ele estava lá na tempestade. Ele não evitou a fornalha, mas estava lá o quarto homem. Ele não evitou a cova, mas ele estava lá. Ele não evitou a morte, mas ele venceu a morte. Há coisas que Deus não evita, mas certamente Ele está no meio, te protegendo, nos protegendo e nos sustentando. Às vezes nós queremos cumprir a missão, mas é preciso entender que no meio da missão vai ter víboras, vai ter serpentes, vai ter cobras. E entenda do jeito que você quiser entender, do jeito que vem na sua cabeça. Às vezes a missão nos expõe ao perigo, mas também nos posiciona para vivermos o cuidado de Deus de forma visível. Nada pode parar o propósito de Deus, nada pode parar o controle de Deus. Tudo está
no controle de Deus. Segundo, respondendo à pergunta, o que acontece quando a missão entra em crise, ou estamos em crise, mas Deus ainda não perdeu e nunca perderá o controle. Segundo, o milagre atrai a atenção de todos. Verso 6 diz: eles, porém, esperaram que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Assim, irmãos, no meio de uma crise, o milagre atrai a atenção. E eu tenho pedido a Deus, Deus faz um milagre no nosso meio. Não um, mas quantos o Senhor quiser fazer. Mas não só o milagre ordinário, irmãos, mas milagre extraordinário, para evidenciar a glória de Deus. Todos estavam esperando a morte. Todos estavam aguardando com grande expectativa o inchaço de Paulo. A morte. Mas Deus então mostra para eles que não era aquele momento ainda. Não era aquele momento que Paulo ia dizer: combati o bom combate, ainda não era o fim dele. O milagre atrai a atenção, por isso, muitos cristãos ou muitas pessoas são atraídas por algumas comunidades, talvez falsas, oferecendo milagres de CPF, de identidade. E pasme, queridos, as pessoas vão e são atraídas por isso. Porque nós somos um povo de muitas crendices, de muitos credos. Por que eles acreditavam que, ao mesmo tempo que aquela serpente ia picar ele, e ele era demonstração de era um assassino? Havia uma crendice ali. Por que o milagre atrai? Porque se aqui nós não fôssemos o que fôssemos como tradicionais, me permita usar esse termo, eu lembro que há alguns anos atrás, em Camorugi, quando pastoreei a congregação, eu inventei sempre fui meio louco, irmãos, então desculpa aí, tá? Falei, irmão, era quarta-feira vai ter o culto da revelação. Isso na igreja batista é assim, né? Depende de como é interpretado, claro, né? A revelação tem, mas enfim, desse jeito que vocês sabem. Irmãos, tinha gente pendurada na janela. Numa quarta-feira, que dava meia dúzia. Esperando aquela revelação. Estou pensando na revelação aqui. Eu vou fazer isso. Oi? Eu vou trazer o pastor fulano de tal da revelação. Você vai ver como isso aqui vai ficar. Mas tinha tanta gente, falou assim: vocês estão esperando revelação, né? Aí eu abri a palavra e falei assim: toma aqui, ó. Essa é a revelação do Senhor Deus para cada um nessa noite. É verdade que o outro culto estava vazio. Porque, irmãos, o milagre atrai. A palavra pura e simples, C.S. Lewis, às vezes, como Paulo disse, as pessoas vão começar a sentir comichões nos ouvidos. Mas o público estava ali aguardando a morte. Mas Deus transforma aquela expectativa horrível em algo extraordinário. Então aprenda este ouro. Quando alguém, o público, estiver com grande expectativa sobre morte, Deus atrai vida. Quando as pessoas estiverem na expectativa de que vai dar errado, Deus diz assim: vai dar certo.
Quando eu sou desafiado, irmãos, eu sou impulsionado a fazer. Sempre foi assim, pastor? Não, nem sempre. Já entrei em crise, irmãos, em crise profunda na alma. Quando alguém sai da comunidade de fé, Jesus, eu entrava em crise, ficava desesperado, sofria minha alma. Mas e depois eu entendi que a ovelha não é minha, a ovelha é tua, é do Senhor. Então é o Senhor quem leva, o Senhor quem traz, o Senhor quem morreu, foi o Senhor que sacrificou, foi o Senhor quem morreu, ressuscitou, é o Senhor que vai levar, quem vai voltar. E mais, João chega a dizer que os que foram, nunca foram nossos, nunca pertenceram também. Aí eu fui mais consolado ainda. Então nós não somos atraídos pelo milagre, nós somos atraídos por quem faz o milagre. Então desconstrua a expectativa da morte e reconstrua na minha e na sua vida a expectativa da vida, porque Ele nos prometeu da vida e vida em abundância. Tinha um povo ali com a expectativa da morte de Paulo. Mas terceiro lugar, quando a crise estabelecer durante a missão, eu e você precisamos entender que a dor abre portas. Verso 7. Quem pode ler aí? Verso 7. Oito. Amém, irmãos? Na crise, durante a missão, durante a visão, durante a multiplicação, entenda que a dor abre portas. É normalmente nesse momento em que Paulo agora, que já recebeu um milagre, que já desconstruiu a morte da expectativa por outros, agora ele vai à casa daquele homem que era uma espécie de governador, uma espécie de dono da ilha, aquele que era o responsável por aquele lugar. E ali ele transforma aquela porta do naufrágio, em que ele foi parar lá, em porta de milagre, de graça, de misericórdia de Deus. A dor abre portas de possibilidades. Irmãos, é certo, toda vez que você vai a um hospital, e como capelão, enfim, você vai fazer uma visita e começa a orar, alguém lá do lado vai falar assim, ora por mim também. Eu não sei se você já teve essa experiência. Daqui a pouco passa alguém no corredor, você é pastor, não é pastor, enfim. Você pode ir lá no quarto, fulano quer oração também. E fulano quer oração. Se você bobear, você passa o dia inteiro entrando de quarto em quarto, orando pelas pessoas. Porque elas estão no leito de dor. Talvez se estivesse do lado de cá, talvez, não fizesse o mesmo. Foi no meio da dor, do principal ali da ilha, que Paulo viu a possibilidade de cumprir uma missão improvisada para ele. O naufrágio e a víbora colocaram Paulo diante do governador, no meu contexto. A autoridade da ilha. O que parecia atraso virou acesso. O que parecia estar dando errado, deu certo. Assim, irmãos, a sua dor hoje, ou a minha dor hoje, ela tem um significado profundo para o cumprimento da missão de Deus. Tem um autor, tem um livro, Deus não desperdiça sofrimento ou dor. Deus usa o inesperado para nos levar a lugares estratégicos.
Às vezes a dor nos transporta para lugares de confronto. Às vezes na dor, algumas pessoas abandonam o Senhor. Às vezes na dor, outros se aproximam do Senhor. A máxima, se não vem pelo amor, vem por fim. Quando a crise se estabelecer na missão, Deus não perde o controle, porque o poder de Deus se manifesta, se revela. Verso 8, o verso 9. Seu pai estava doente e foi curado. Verso 9. Todos os doentes da ilha foram curados. Olha, irmãos, milagre na vida de Paulo, milagre na vida do governador da ilha, da autoridade, milagres na vida de todos os que estavam doentes. Eles agora não querem nem quantificar, agora todos foram curados. Quantos? Não sei. Muitos foram curados. É nesse momento de crise que o poder de Deus se manifesta de uma forma extraordinária. Paulo ora para a cura dos enfermos. Primeiro o Pai, depois em que muitos outros, a missão de Paulo se materializou na cura. Onde a crise se instala, o poder de Deus se revela. O milagre não é um fim em si mesmo, mas um sinal de que o reino de Deus está presente. Verso 11, concluindo. Passados 3 meses. 3 meses. Meu Deus, passados os 3 meses naquela ilha, que não era para ele estar. Ele é curado, cura outras pessoas, estabelece uma missão de Deus no meio da crise. O verso 10 diz: eles nos prestaram muitas honras. Irmãos, no nome do Senhor Jesus, Deus honra aqueles que permanecem fiéis. E quando estávamos para embarcar, ofereceram-nos suprimentos e tudo o que necessitávamos. Passados 3 meses. 3 meses numa ilha. Curando, ressuscitando e pregando a palavra de Deus. Num lugar em que ele não esperava estar. Não foi por acaso. Perdeu tudo o que ele tinha, mas não perdeu uma alma. Todos. Paulo, você vai jogar tudo, sim, mas não vou perder ninguém. E eu concluo, irmãos, que às vezes nós somos o único exército que deixa o soldado ferido no campo de batalha. É verdade que tem soldados feridos que não querem ser carregados. Paulo disse: eu vou levar todos. Para onde? Para o destino que Deus nos levar. Quando eu olho para esse tema, milagres em meio à missão. Nós estamos em uma missão, irmãos. A nossa missão é Meiaípe, a nossa missão é Guarapari, a nossa missão é o Estado do Espírito Santo. A nossa missão é a vida. Então, não pare quando a crise se estabelecer. Quando o naufrágio ocorrer. Quando a tempestade vier. Quando a doença aparecer. Quando o luto
abater. Porque nada, mas nada, foge o controle dos planos de Deus. Nada. Nada. O nosso país está como está. O mundo está como está. Mas nada foge o controle de Deus. Se é Ele quem governa, Ele continua governando. Se eu creio nisso, irmãos, tudo que me acontece, tudo que acontece aos meus, está nas mãos de Deus. Por isso que eu confio e creio em cada passo que ocorre na minha vida. Mas se você quer experimentar milagres, esteja preparado para catar gravetos. Isso requer sair do seu lugar e fazer alguma coisa. O milagre ocorre quando eu saio do meu lugar e faço alguma coisa. O milagre pode ocorrer sentado? Pode. Mas quanto mais em movimento, a probabilidade é maior. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi atrás do milagre. As irmãs de Lázaro foram atrás do milagre. Então, no nome do Senhor Jesus, feche seus olhos agora. Se dependesse de você, se dependesse só de você, nesta ilha Meia-Ipe, só de você, teríamos graveto suficiente para espalhar serpentes? Se dependesse só de você, seja sincero com Deus, teríamos fogo suficiente para espalhar as serpentes que nos rondam? Deus bendito, Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu nome, meu Deus. Pai, nós estamos em missão. Nós estamos, Senhor Deus, em um barco, sendo guiado pelo Senhor. E nós estamos, Deus, não à deriva, porque nós cremos que o Senhor vai nos levar para o destino certo, para o lugar certo, na hora certa. Ó Deus, prepara-nos, prepara os nossos corações, as nossas vidas, Pai, para servir ao Senhor no lugar onde o Senhor nos colocar, na célula, Senhor Deus, nas lideranças, nos ministérios, onde estivermos, na escola, na faculdade, no trabalho, aquele lugar vai ser o lugar de missão em que eu vou pregar o reino do Senhor, Deus. Assim, Senhor Deus, nessa noite, que o Espírito Santo do Senhor ministre sobre cada vida de uma forma tão individual, que possamos sair daqui na certeza, Deus, de que estamos trabalhando e preparando lugares para povoar os céus com muitas vidas para o Senhor. Assim como Paulo fez naquele lugar. É a nossa oração, no nome